Olá, sejam muito bem-vindos a mais o nosso encontro semanal aqui desta segunda-feira. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Sejam bem-vindos para que nosso encontro dessa semana ele seja muito agradável. Me diga aí como é que vocês estão passando, assistiram os outros vídeos da semana passada, deixa aí nos comentários o que foi importante, o que vocês gostaram, se acrescentou alguma coisa aí, tiveram alguma experiência, alguém precisou de usar o nosso assunto aí, o que foi semana passada da compressa de gelo. E hoje a gente vai falar de um assunto também muito interessante, nessa ajuda aí para que a gente possa continuar nesse trabalho aí de ter uma vida sem dor e também de atividades práticas do dia a dia para que você possa fazer na sua casa e ter um acesso rápido, mas com consistência e sabendo realmente o que pode ser feito no tratamento da sua dor. Nosso assunto de hoje vai ser sobre analgesia, o tratamento de dor em casa através da utilização do calor superficial. Vamos falar hoje de duas formas de tratamento de calor superficial, que é a compressa quente e também o infravermelho. Dois recursos muito eficazes principalmente para dor muscular. Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre formas de tratamento para dor, seja ela muscular, articular, usando duas terapias. Na verdade, uma terapia, que é o calor superficial. Tá? Nós vamos usar através da bolsa de água quente e através do infravermelho. Tá? Então, se você não assistiu a live da semana passada sobre o gelo, sobre a crioterapia, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você possa acessar e ver esse conteúdo, que ele está bem legal, está bem bacana, bastante completo também. Essas duas terapias, tanto o gelo quanto o calor, é das mais simples possíveis, uma das mais antigas terapias para dor que a gente conhece aí à disposição da humanidade. E não era para a gente ter dúvida mais com respeito a esse tipo de assunto, Era para ser uma coisa que, como diz, já nasce sabendo, mas muita dúvida ainda tem a respeito, muitas pessoas ainda têm dúvida de qual o momento mais propício para usar o gelo, qual o momento mais propício para usar o calor. Então, para a gente lembrar sobre o assunto que nós falamos já sobre o gelo, aquela regra básica para o uso do gelo. Gelo para tratamento de doença aguda, seja um trauma, seja um processo inflamatório, aquela regra assim, bateu, caiu, escorregou, gelo. A gente precisa entender a respeito da terapia com calor, que o nosso organismo ele tem um sistema de termorregulação. Sistema de termorregulação central. Tá? Nossa temperatura é em torno de 36 graus e meio, 36 graus Celsius e meio. Independente, eu estou aqui, nós estamos aqui no país tropical, independente se eu morasse no Polo Norte ou independente se eu mudasse para o deserto do Saara, não muda. Isso é um equilíbrio homeostático. O nosso sistema nervoso central ele tem essa capacidade de regular a nossa temperatura. Tá? E por conta disso, muita gente às vezes tem dúvida de achar que fazer uma compressa de gelo ou fazer uma compressa de calor vai afetar a nossa temperatura central. Isso não acontece, tá? Dependendo do tamanho e da região afetada por essa terapia. Tá? Então a gente vai ter um primeiro aprendizado com respeito à terapia por gelo ou por calor, que ela depende da área a ser tratada. Então, uma compressa de quente superficial, ela não vai afetar a minha temperatura central. O meu corpo ele vai continuar com 36 graus e meio. Tá? Mais diferente se eu entrar numa banheira de ofurô, uma banheira com uma água com uma temperatura mais alta do que 37,5, 40 graus ou até 42 graus e passar ali por um tempo mais prolongado, esse equilíbrio homeostático, esse equilíbrio da temperatura, ele tende a aumentar. Minha temperatura ela vai subir, mas eu não vou entrar num estado febril. Por quê? Meu corpo rapidamente, quando submetido a um calor extremo, nós vamos começar a transpirar. Tá? Transpirar para quê?
jogar água para fora, jogar o calor para fora, para que esse equilíbrio interno ele continue ao redor dos 36 graus e meio. Tudo bem até aí? Então nós temos esse equilíbrio. Então assim, uma compressa quente, ela não vai alterar a minha temperatura central. Então, o resultado da terapia com calor, ele vai depender da área a ser aplicado o calor, ele vai depender do tamanho e da forma de aplicação. Então, por quê? Independente da compressa quente ou independente da banheira, esse calor ele tem uma certa profundidade para entrar no nosso organismo, que é em torno de 1,5 cm a 2 centímetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu coloco uma compressa quente sobre a minha pele, dependendo da região, ela vai entrar no máximo 2 centímetros. Tá? Isso vai variar da região aplicada. Então, por exemplo, eu tenho uma região mais superficial na mão, que praticamente eu tenho uma camada de músculo muito fina. Então, eu vou conseguir rapidamente chegar no músculo ou até mesmo na articulação. Diferente se eu pensar numa musculatura das costas ou diferente se eu for pensar na musculatura da coxa. Eu vou ter que demandar um tempo maior de aplicação da terapia. Então, essa profundidade, ela também vai variar de acordo com o tipo de tecido. Então, o tecido que tem mais água, ele absorve o calor mais rápido. O tecido que tem menos água, ele vai absorver esse calor, ele vai ter uma maior resistência à passagem desse calor. O que quer dizer isso? Pessoas com a camada de gordura mais extensa, mais volumosa, vai ter que ter um tempo maior de aplicação do calor para que realmente ele consiga penetrar ali na pele. Tudo bem até aí? Então vocês entenderam já que a terapia por calor, ela é uma terapia que eu não vou usar na fase aguda. Por quê? Na fase aguda, que varia do momento em que teve a lesão, do momento do trauma, até em torno de 72 horas, é o momento que eu vou usar gelo. A partir de 3 dias até 6, 7 dias, eu também posso ter um processo agudo um pouco mais estendido ainda. Tá? Quando que isso acontece? Por exemplo, eu fui submetido a uma cirurgia, vamos botar um exemplo, uma cirurgia de joelho. Então, o pós-operatório, eu vou ter calor, vou ter edema, a região vai estar vermelha e vai estar dor. Então, estou no processo agudo, um processo de lesão aguda ali induzida pela cirurgia. Com 2, 3 dias, 72 horas, aquele processo ele não vai ceder. Então, a terapia com gelo ela tem que se estender um pouco mais, às vezes até 10 dias ou 15 dias, dependendo da situação. Okay? Enquanto tiver naquela região edema, calor, e tiver inchado, eu vou continuar usando o gelo. Que horas que eu vou usar o calor? Que horas que eu vou usar dentro dessa mesma situação? Eu estou falando de uma cirurgia, por exemplo, de joelho. Eu vou usar o calor quando eu quiser aumentar a amplitude de movimento, ou seja, o joelho não estava dobrando, eu quero ganhar um pouco mais de movimento ali naquela região e já não vejo mais os sinais de inflamação aguda. Quais são esses sinais? O calor não está quente mais, não está com tanto edema, tá? E às vezes a dor está bem reduzida. Então nessa hora eu posso sim usar da terapia de calor. Tudo bem? Doenças inflamatórias, como artrose, dores musculares, de tensão muscular, seja elas posturais do trabalho, seja de esforço físico, eu vou usar sempre calor. Tá? Por quê? São processos que acometem sempre a longo prazo. Dificilmente é um quadro agudo. A não ser que eu fiz um esforço, fiz um trabalho ali pesado, não era da minha rotina, mas tive que passar várias horas ali na frente do computador e aí fiquei com torcicolo. Então, essa é uma situação aguda. Tirando isso, eu vou usar sempre calor. Tudo bem? Posso passar? Então, o primeiro efeito fisiológico que eu vou procurar
Primeiro efeito fisiológico em que o calor ele vai produzir no nosso organismo, quando ele é aplicado sobre a pele, é a vasodilatação. O que é a vasodilatação? A luz do meu vaso sanguíneo, ela tem um calibre e ela é de uma estrutura muscular. O que é isso? Significa que, como ela tem uma estrutura muscular, ela pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Na temperatura corporal, em situação de repouso, ela mantém a luz do vaso, das arteríolas, das venas, um padrão de equilíbrio, de contração, né? Isso ajuda a manter a pressão arterial, ajuda a manter a troca de líquido entre os tecidos. Mas quando eu aqueço aquela região, há uma reação fisiológica no vaso de aumentar o calibre. Quando aumenta o calibre, aumenta o aporte sanguíneo, o fluxo sanguíneo para aquela região, ele vai ficar aumentado. Quando isso acontece, aquela região que antes ela estava pouco irrigada, ela vai receber mais sangue e aí aquele sangue renovado vai tirar todas aquelas substâncias que produzem dor. Um exemplo muito fácil para vocês entenderem isso é o seguinte: quem já teve contratura nessa musculatura, né? Às vezes tem a gente chama de nozinho, né? A gente sempre ouve as pessoas falando, tem uns nozinhos de dor no pescoço, no ombro, na minha coluna, né? O que são esses nozinhos? Né? São chamados trigger points, né? O ponto gatilho ou pontos de dor. Naquela região específica daquele ponto de dor, o músculo ele está num processo de contratura, ou seja, ele está num processo de encurtamento um pouco maior do que no restante do músculo. Por isso que a gente sente uma região mais, quando a gente toca, uma região mais endurecida e às vezes quando aperta com uma pressão um pouco mais forte, né, aquela dor ela pode irradiar, ela pode se movimentar para outra região. Vamos entender o que está acontecendo ali dentro do músculo. Naquela região dolorida, naquela região mais endurecida. O músculo, como se, para você entender, como se ele fosse uma sanfoninha, né? Ele contrai e ele relaxa. Ele contrai, as fibras se aproximam e as fibras se afastam. Mas em determinado momento, quando ele fica muito tempo na posição de contração, ele pode ter dificuldade de retornar. Então, os vasos, as artérias que vão nutrir aquele músculo e as veias no processo de drenagem, a circulação sanguínea ali dentro, ela vai estar deficiente. Então eu preciso aumentar o aporte sanguíneo para aquele músculo para limpar aquelas substâncias que estão produzindo dor. Tudo bem? Então se eu preciso aumentar o aporte sanguíneo, eu vou usar o calor. Por que o calor? Porque o calor é que vai produzir a vasodilatação. E com isso vai levar mais sangue para aquela região e aí aquelas substâncias que estão causando dor e a própria contratura muscular, ela vai ceder. Nessa hora eu tenho um segundo efeito fisiológico do calor. Então o primeiro foi a vasodilatação. O segundo é o aumento da distensibilidade dos tecidos, ou seja, os tecidos eles vão se movimentar mais fácil. Se eu estou pensando em músculo, o músculo ele vai conseguir contrair e relaxar de uma forma mais efetiva. Se eu estou pensando em articulação, minha articulação está enrijecida, né? A aplicação do calor ali, ela vai produzir uma maior fluidez do líquido sinovial. Então a articulação ela vai ficar mais móvel. Se o objetivo for o alongamento muscular, o alongamento tecidual, a aplicação próxima aos tendões vai me ajudar a aumentar a distensibilidade do tecido. Então, o primeiro efeito que eu disse sobre o efeito fisiológico do calor é a vasodilatação, aumentar o aporte sanguíneo para aquela região. Tá? O segundo efeito é o aumento da distensibilidade, da elasticidade dos tecidos, da área que está aplicada, da área que está sendo aplicada o calor. Então eu vou conseguir um maior relaxamento muscular, eu vou conseguir uma maior amplitude de movimento, né? A minha articulação ela vai ficar mais solta. Se o objetivo for fazer um alongamento, a aplicação do quente antes do alongamento vai me ajudar
a aumentar, ter menos dor e me dar mais facilidade na hora de fazer o alongamento. Tudo bem até aí? A gente pode continuar? Manda um ok aí se vocês estiverem me acompanhando. Tudo bem? Quem está acompanhando aqui também no Facebook, estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? Então vamos embora? Então o efeito fisiológico de tudo isso, o resultado final que eu quero é uma articulação mais móvel, um músculo com uma maior elasticidade, né? E eu quero que esse músculo que estava enrijecido também, que ele fique mais maleável, né? Mais flexível, com um tônus mais baixo. O resultado final é eu ter menos dor. Tá? Então esse seria o terceiro efeito. Na verdade, ele não é um terceiro efeito, ele é a consequência desse processo, né? A consequência da vasodilatação, da retirada, da limpeza das substâncias que provocam dor, que estão ali paradas, né? E também o aumento da flexibilidade do tecido. Se eu estava com uma articulação rígida, não conseguia mexer o pescoço, se eu estava com o meu ombro enrijecido, né, não conseguia fazer elevação, e aí quando eu tenho uma melhora dessa condição muscular, articular, dos ligamentos, eu vou ter uma maior facilidade nos meus exercícios, nos meus alongamentos, nas minhas atividades do dia a dia, com menos dor, ok? Então, a aplicação, ela é local. A ação do calor, ela é local. Tá? Eu não vou ter uma ação sistêmica por fazer uma aplicação de bolsa quente no local, no cotovelo, no braço, nas costas, porque rapidamente, quando eu tirar aquela bolsa de água quente, né, quando eu tirar a compressa quente, e depois nós vamos falar do infravermelho também, que é outra modalidade de calor superficial que você pode ter em casa e que você pode fazer em casa também, o meu organismo, por esse equilíbrio homeostático e essa regulação central da temperatura, rapidamente vai produzir sudorese e a luz do vaso ela vai diminuir e o fluxo sanguíneo vai voltar ao normal. Da mesma forma, como a ação ela acontece nos primeiros minutos dessa vasodilatação, tão logo eu retiro o calor, o corpo vai produzir de novo uma vasoconstrição ali nos tecidos. O aporte sanguíneo ele vai voltar a ser o que era antes. Tudo bem? Então ele não vai permanecer quente por muito tempo. Apesar de a duração na pele daquele eritema de ficar vermelho poder durar aí em torno de mais uns 15 a 20 minutos, internamente esse calor ele vai ser dissipado muito rápido. Outra pergunta que eu recebi, às vezes assim, eu posso tomar um banho quente e vai ter o mesmo efeito do que fazer uma compressa quente? Eu falei assim, não vai, não tem como. Por que não tem como? Você não vai ter resistência de receber aquela quantidade de água numa temperatura suficiente para produzir essa vasodilatação. Então, assim, um banho quente é ótimo, relaxa, a gente se sente mais confortável depois de um dia cansado de trabalho, mas o calor ali da água do chuveiro, né, não é suficiente para produzir esse efeito fisiológico, esse efeito dessa vasodilatação ali para produzir um relaxamento muscular. Tá? A aplicação ela tem que ser diretamente mesmo sobre a região que está doendo. Então não adianta eu ter uma dor no ombro e fazer uma aplicação de calor numa outra região. Por quê? O efeito é local. Tá? O efeito só é sistêmico e mais duradouro se eu tiver todo o meu corpo sendo submetido à mesma terapia de calor. Tá? Então, quando que isso seria possível? Dentro de uma banheira com água a 40 graus. Então, todo aquele efeito fisiológico que seria, às vezes, só para uma articulação, eu vou conseguir esse efeito para o corpo todo. Tá? Isso se aplica para quem? Aquela pessoa que tem dor em todos os lugares. Dói meu ombro, dói meu pescoço, dói minhas costas. Ela teria que ficar fazendo compressa o dia todo, a noite toda para conseguir. Então, se fosse possível, ficar dentro de uma banheira seria excelente para conseguir aí, né, esse efeito
fisiológica. Ações para eu fazer calor seria tanto processos inflamatórios ou de dor subagudos, ou seja, já passou daquela fase inicial de calor, edema, rubor, até processos crônicos, né? Tanto processos inflamatórios crônicos, processos de dor crônico, eu vou usar sempre calor. Tá? Sempre que eu quiser aumentar a amplitude de movimento, ou seja, a minha articulação está rígida, travada, não está mexendo, estou tendo dificuldade de movimento, eu vou usar calor para aumentar essa flexibilidade do tecido. Processo inflamatório crônico, processos de dor crônica, né? Perda de movimentação que não seja por lesão aguda, eu vou usar calor. Tá bem? Até aí? Então acredito que a partir disso aí não vai ter mais dúvida nesse tipo de ação de quanto usar o calor, quanto usar o frio. Tá? Quais as situações que eu não devo usar o calor? Tá? Quais as situações que eu não devo usar o calor superficial? Também é tão importante quanto saber quando a gente deve usar. Né? Eu não vou usar nunca calor em processos inflamatórios agudos, em lesões agudas. Porque, como eu já expliquei, já está acontecendo ali uma vasodilatação, aquela região já está cheia de sangue, né? Já está tendo uma grande troca metabólica ali, eu quero exatamente reduzir isso, por isso que eu vou usar gelo. Então, em processos inflamatórios agudos, em traumas agudos, eu nunca vou usar calor, tá? Sempre vou usar gelo. Quando que também eu não uso terapia por calor? Eu não devo usar terapia por calor, além do processo inflamatório agudo, quando a pessoa está com a pele anestesiada, você não tem mais sensibilidade. Por exemplo, em doenças, em neuropatia periférica, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade, o tato, seja nos dedos das mãos, seja nos pés, e aí ela não consegue mais identificar se aquilo realmente está quente, se aquilo realmente está frio. Ele pode até sofrer uma lesão por queimadura ali. Então isso deve ser evitado. Pessoas com nível de consciência reduzido, seja uma pessoa que está com Alzheimer, mesmo que sinta dor, ela está impedida de responder conscientemente ali se aquilo está muito quente, se aquela região está muito forte, aquela bolsa de água quente, a gente também deve evitar. Alguns processos inflamatórios, principalmente vasculares, né, flebites, varizes que estão com a perna já está com edemaciada, eu devo evitar também usar calor. Da mesma forma que devo evitar usar gelo. Por quê? A flebite ou as varizes, outros processos vasculares, principalmente aí falando de membros inferiores, aquela parede do vaso, a musculatura do vaso já perdeu essa capacidade de contração, né, de distensibilidade, então não faz mais esse efeito de bombeamento. Então ela responde de forma deficiente tanto a terapia com gelo quanto a terapia com calor. Tá? Então se eu tenho um edema no pé, na perna, no joelho, e isso é resultante de perda da circulação periférica, seja a trombose venosa, ou seja um acontecimento aí em que as veias já não estão mais respondendo, né? Então a perna está ficando inchada, o melhor tratamento é deitar, colocar a perna para cima, fazer exercício com a panturrilha para ajudar nesse bombeamento. Outras terapias como a drenagem linfática também tem um resultado excelente para esse tipo de edema, mas terapia com gelo, terapia com calor, isso deve ser bem repensado nisso, né? Não é uma contraindicação absoluta, uma contraindicação relativa. A gente tem que ver a situação, a gravidade, o que está acontecendo. Tudo bem? Então essas seriam as principais contraindicações. Quanto tempo deve ser aplicado o calor na superfície, né? Quanto tempo eu devo usar a terapia com gelo? Depende. Vai depender do tamanho da região. Então, se eu estou falando de mão, é diferente se eu estiver pensando em ombro, em pescoço, em coluna lombar. Esse tempo ele vai mudar.
tá? Mas em torno, né, uma terapia de calor, um tempo satisfatório seria em torno de 30 minutos de uma forma geral. Tá? Mas para superfícies menores, eu posso ficar em torno de 15 minutos que eu já vou ter um resultado bem satisfatório, tá? Para redução da dor. Agora, se eu preciso ganhar mobilidade, a minha mão está rígida, não estou conseguindo mexer, então eu posso estender esse tempo aí para 20 minutos, para 30 minutos. Mas tudo isso vai depender da forma de aplicação do calor que você estiver utilizando. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver, dos exemplos assim mais fáceis, mais corriqueiros para você ter em casa e utilizar desse recurso de uma forma benéfica. Vou falar as vantagens e as desvantagens de cada forma de aplicação. Tá? Então vamos lá. A primeira aplicação seria essas bolsinhas de gel, que muitas delas, né, já falam aqui na embalagem que elas podem ser utilizadas tanto como gelo quanto como para calor. Então, ou seja, elas podem ser levadas ao freezer e serem congeladas, né, mas elas não ficam duras, e também podem ser colocadas numa vasilha com água e ser levada no micro-ondas ou dentro de uma panela e ser aquecida. Eu tenho muito receio com esse tipo de almofadinhas. Por quê? Fica difícil a gente controlar a temperatura. Seria colocar a mão, o incômodo de colocar dentro de uma panela, aquecer a água, né, e depois tirá-la quente de dentro da panela, isso dá muito trabalho. Além do que, eu tenho que tirar, enrolar ela numa toalhinha de pano antes de colocar na região que está doendo. Então isso dá bastante. O inconveniente desse tipo de recurso maior que eu acho é o inconveniente, tá? Porque realmente dá bastante trabalho. O segundo ponto é o que eu tenho na verdade mais medo, da integridade do plástico e o risco de ele estourar. Então vocês imaginam, aquele gel ali, ele está aquecido, e se aquilo estoura, o risco de lesão, de queimadura é muito grande. Tá? Além dele ser um pouco pegajoso, então vai grudar na pele. Mesmo às vezes você tendo o cuidado de colocar uma compressa dentro de uma toalha umedecida. Terceiro ponto negativo desse tipo de recurso ele perde calor para o ambiente muito rápido. Eu nunca vi dessas bolsas maiores, mas essas pequenas, normalmente de 500 gramas ou até mesmo de 1 quilo, elas não sustentam calor por muito tempo. Então, só teria aplicação para regiões pequenas. Por exemplo, mão, dedos, pé, tanto dedos da mão quanto dedos do pé. Tirando isso, outras regiões, o fato dela perder calor muito rápido não vai sustentar ali aquela temperatura em torno de 40 graus, que é o que eu preciso para produzir essa vasodilatação. Não se esqueça disso. Se a nossa temperatura fisiológica ela é de 36 graus e meio, eu preciso, para eu produzir mais calor e para produzir essa vasodilatação, utilizar uma temperatura que tenha que esteja acima desse padrão fisiológico. Aí sim eu vou conseguir um recurso mais eficaz. Então aqui eu vejo mais desvantagens do que vantagem nessa hora, ok? A segunda forma de aplicação também bem conhecida e mais comum são essas bolsas de borracha. Então, o trabalho que eu teria que aquecer a água para colocar a bolsa de gel, eu já vou aquecer e colocar a água aqui dentro. Fica mais fácil de eu controlar a temperatura da água, fica mais fácil de eu controlar a temperatura pelo tato direto aqui na bolsa. Por quê? Todas essas bolsas de borracha, não sei se vocês já observaram, ela tem uma camada com uma borracha um pouco mais grossa e no verso uma camada um pouco mais lisa. Para que isso? Para a mesma temperatura de água que você colocou ali dentro, você vai ter duas sensibilidades diferentes. Então, inicialmente, você pode colocar nessa região que é mais áspera, mais grossa,
Tá? E a partir do momento que você já percebeu que não está tão quente ali naquele lado, você pode virar e utilizar nessa que tem uma borracha única. Né? Aqui essa camada é dupla e essa aqui é uma camada mais lisa, então fica mais quente de um lado do que do outro. Então você pode estar aí trabalhando, mudando a região de um lado com o outro. Tá? Qual a vantagem dessa bolsa? Além da regulação do controle da temperatura, ela sustenta o calor por mais tempo. Então eu consigo fazer uma terapia em torno de até 30 minutos sem grandes perdas da temperatura, tá? Da água. Mas da mesma forma que a bolsa de gel, né, eu preciso, por precaução, colocar uma toalha umedecida, uma toalhinha de rosto aqui ao redor, para que não tenha contato direto do plástico com a pele, pelo risco de queimadura. Tem uma outra forma de aplicação, que são essas bolsas de neoprene. Elas são mais fáceis, ó, ela é bem maleável e é mais fácil para eu colocar água. A grande vantagem dessas bolsas é que ela normalmente eu consigo comprar com aquele suporte. Olha só. Com um suporte que tem um velcro, eu vou encaixar a bolsa nessa região e aí o que vai acontecer? Eu posso fixar, porque é bem conveniente ter que fazer 2, 3, 4 vezes a terapia de calor em casa, uma bolsa de água quente, e ter que ficar parado esperando o tempo passar. Então, dependendo da região, eu posso usar essa fixação, seja no meu ombro, seja no braço, seja no lombar, e continuar fazendo, né, minhas atividades. Da mesma forma que a bolsa de borracha, essa bolsa também, ela consegue sustentar o calor em torno de 20 a 30 minutos. Tá? Ela é um pouco, não é tão grossa quanto a bolsa de borracha, mas ela consegue sustentar bem o calor aí em torno de uns 20 minutos. Tá? O que eu preciso mesmo, né, se perder o calor muito rápido, é estar trocando a bolsa. Ou diminuindo o intervalo. Então fazer a cada 2 horas, a cada 3 horas, até produzir o alívio da dor. Tá? Até produzir aquele efeito que eu quero de aumentar a flexibilidade, diminuir a dor, diminuir aquela contratura muscular. Por quê? Tão logo eu retiro, relembrando aí, tão logo eu retiro a compressa, o meu corpo ele vai, por esse mecanismo fisiológico de autorregulação da temperatura, ele vai tender a voltar o calibre do vaso, vai tender a voltar a temperatura basal daquela região. Para a gente falar de uma outra forma de calor que vocês podem também ter em casa, que é através da luz do infravermelho. Deixa eu pegar aqui que eu separei. O infravermelho, ele também é facilmente comprado em lojas cirúrgicas, essas lojas que vendem materiais de fisioterapia, ou mesmo de aluguel, ou pela internet também. Normalmente isso aqui é exemplo de uma lâmpada, tá? De infravermelho. Ela é cromada ao redor dela para que toda a luz ela seja direcionada para a região que eu quero. Não é visível aos nossos olhos, mas a principal função dela é produzir calor. Tá? Então, essa lâmpada de infravermelho, ela não é infravermelho porque ela está pintada de vermelho. Tá? Ela é infravermelho porque ela gera uma onda de luz na frequência do infravermelho, abaixo do que os nossos olhos ele consegue perceber. Convencionalmente, a lâmpada é pintada de vermelho para ser identificado como infravermelho. Por que eu quis trazer especificamente sobre o infravermelho? Porque eu vou mostrar um aparelhinho para vocês de massagem, que normalmente muita gente gosta de comprar para ter em casa, né, isso de vibração, e que diz que tem uma luz infravermelho que auxilia no tratamento para dor. Então esse tipo de
de massageador, né? Esse aqui até bem bonitinho, parece com um golfinho, né? Mas a gente tem vários modelos e vocês vão observar que quem provavelmente algum de vocês tem em casa, que ele sempre tem uma lâmpada vermelha, né? E eu posso afirmar, né, categoricamente que a grande maioria dessas lâmpadas que vêm nesses aparelhos, nesses massageadores, elas não são infravermelho. Ela tem uma luz vermelha ou uma lâmpada interna simplesmente com uma carcaça em volta que é vermelho e você está achando que está fazendo terapia de infravermelho ali, mas não está. Tá? O que garante que uma lâmpada emita radiação, emita luz na faixa do infravermelho? É um mecanismo que a gente não vê. Ele está no interior da lâmpada, que é aquele fiozinho da lâmpada específico do infravermelho, é de tungstênio, que quando a corrente elétrica passa por ele, ele vai gerar essa luz. Ele vai gerar essa luz que é invisível aos nossos olhos, que vai produzir calor. Tá? Então a função aqui do infravermelho é produzir calor. De novo, ele é pintado de vermelho para que a gente possa ver que a lâmpada está funcionando. E não quer dizer que por ele ser pintado de vermelho e está dizendo que é infravermelho, que ele está emitindo essa radiação. Tá? As lâmpadas de infravermelho que a gente mais consegue acesso aí no mercado, elas variam entre 150 a 250 watts. Tá? Essa minha lâmpada aqui é de 150. Né? Então, dependendo do tamanho da região que eu quero, né? Então eu poderia ter uma lâmpada um pouco maior, tá? Dessa luz eu conseguiria emitir uma radiação um pouco maior. O efeito fisiológico sobre a pele do infravermelho, ele é praticamente o mesmo da bolsa de água quente. Tá? Então eu quero a mesma vasodilatação, o mesmo aquecimento do tecido para aumentar a circulação, para aumentar a troca ali de substâncias que estão causando dor. O tempo de aplicação também vai ser similar, mas com a lâmpada de infravermelho eu consigo um aquecimento muito mais rápido. E como ela produz muito mais calor, a principal observação, o principal detalhe que a gente tem que ter quando está usando o infravermelho é a distância, tá? A distância da pele. Vejam bem, eu vou ligar a lâmpada aqui e vocês vão observar como que ela vai produzir uma luz vermelha, porque ela está pintada de vermelho, mas ela produz rapidamente calor. Então eu preciso ter o cuidado de manter essa lâmpada pelo menos a 50 centímetros de distância. Olha só como é que ela está iluminando aqui. Estão conseguindo ver a luz? Ó, ficou vermelho aqui para o meu lado, vou jogar lá para o outro lado, jogar lá para a parede. Tudo bem? Conseguiram ver? Então, o cuidado principal que eu tenho que ter ao aplicar a luz de infravermelho é de manter ela numa distância de pelo menos 50 centímetros da região em que eu quero aplicar. Porque regiões menores, se eu aproximo muito a lâmpada da região que eu quero aplicar calor, ela pode produzir queimaduras. Tá? E essa queimadura é produzida muito rápido, em torno de 3, 5 minutos, o aquecimento dela é muito rápido, tá? A potência dela é muito forte. Então eu preciso ter essa precaução de manter pelo menos 50 centímetros. Tá? Pessoas com a pele muito branquinha, muito clara, principalmente idosos, que quase não pegam sol, essa distância às vezes tem que ser até um pouco maior. Mas o principal é, quando aplicar, estar observando a região se está ficando vermelha e a sensação de calor. Ficou muito quente, vamos afastar um pouco mais. Tá? A principal precaução, então, é a respeito da distância da utilização do infravermelho. Tá? A segunda precaução é não ficar olhando para a lâmpada. Então, sempre ficar de costa. Nunca ficar direto com contato com os olhos, por conta dessa radiação
por conta da emissão de calor ser muito forte e ser prejudicial para os olhos. Tá? Então as duas contraindicações principais são, não contraindicações, mas precauções, a distância em que eu vou estar da radiação do infravermelho, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Ok. E o segundo ponto seria não estar olhando diretamente para ela. A terapia com infravermelho, que também é fácil para ter em casa, você vai utilizar em torno de 15 minutos, tá? No máximo 20 minutos para uma região específica. Está sempre observando ali se está ficando vermelho pelo risco de queimadura. Tá? Podendo ser estendida até 30 minutos, mas não parado naquela região. Então você pode variar para uma região maior. E como ela tem um foco direcionado, o raio central, o ponto de luz que tiver mais forte, deve ser direcionado para aquela área que eu quero que seja tratada. Tudo bem até aí? Então esses são os dois recursos principais de analgesia, por isso que eu coloquei no título. Os dois recursos principais de analgesia de calor superficial que vocês podem fazer em casa, né? De uma forma prática, muito barata em relação a ter que pagar um tratamento, para ter que fazer só terapia com calor. Por quê? Uma vez que você comprou uma lâmpada de infravermelho, se você tiver cuidado com ela, com a manutenção, para ela não queimar, para ela não quebrar, ela vai durar uma vida toda. Tá? Da mesma forma, com a bolsa para colocar água quente. Algumas bolsas dessas de borracha acabam furando pelo uso excessivo. Uma recomendação que eu sempre dou em relação a essa bolsa é guardar ela com água, para não deixar ela seca por dentro. Então acabou de fazer, não joga água fora não, deixa a água aqui dentro, porque ela vai diminuir o ressecamento da borracha. Então você vai aumentar a vida útil da sua bolsa. Para mim, vocês têm alguma pergunta para a gente tá finalizando? Estou aí, deixa um like, compartilha. Eu vou deixar esse vídeo depois editado também no YouTube, também no Instagram. Tá? E eu espero que vocês utilizem, né, sempre que tiver dor, a terapia de calor superficial, porque ela é muito eficaz para vários tipos de dores. Dores musculares, posturais, dores causadas por fibromialgia, por osteoartrite, dores crônicas. Né? Eu tenho observado aí ao longo desses anos de profissão, né, muitos processos de dor crônica, eles respondem muito melhor a uma terapia de calor superficial do que a relaxantes musculares. Eu estou sempre vendo isso na clínica. Né? Às vezes o paciente chega para mim, já estou usando relaxante muscular há 5 dias, há 10 dias, e a região ainda está com contratura, está com dor, está com dificuldade de movimentar, e aí ele começa a fazer, né, a bolsa de água quente com frequência em casa, porque tem que ser com frequência. Para dar resultado, tem que ser com frequência. Aí de 2, 3 vezes ao dia, pelo menos à noite antes de dormir, né? Pelo menos um mínimo seria uma vez ao dia. Tá? O número máximo é o número máximo que você tiver disponibilidade para fazer. E aí, no segundo, no terceiro dia, ele já observa grande melhora, maior até com o uso do que com o uso do relaxante muscular. Então um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixa nos comentários aqui do vídeo. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui novamente neste canal, tá? Às 19h19, trazendo conteúdo de qualidade para que você possa realizar o seu tratamento em casa de forma independente, diminuindo as dores, melhorando a sua capacidade funcional e a sua autonomia no tratamento. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê do outro lado muito em breve. Grande abraço a todos, fica com Deus.